Ô, Rubens Júnior, quais são as últimas informações do Atlético? Galo que vem também numa sequência importante. Pansieri destacava a sequência do Cruzeiro. O Galo tem a maior sequência invicta desde aquela geração que empolgou em 2021. Vamos com as últimas informações do Atlético. O Galão da Massa em destaque com o Rubens Júnior. Um abraço, boa tarde. Chega mais, Rubinho. Chego sim, Thiago. Um abraço pra você também, pro Alê, pros amigos e amigas do Rádio Esportes da Itatiaia. Confirmando meio-dia com 32 minutos. O Atlético vive sim, Thiago, uma sequência espetacular de invencibilidade, e por mais que tenha um empate ali, uma vitória aqui, talvez o desempenho não esperado, são 18 jogos invictos com 12 vitórias e 6 empates. E o Atlético aproveitando, Thiago, o último final de semana de descanso antes da reapresentação que acontece na próxima quinta-feira, dia 26, na Cidade do Galo. E detalhe, Thiago, as informações que a gente vem atualizando na programação da Itatiaia sobre o segundo semestre e como os jogadores estão de férias, nada de férias para a diretoria, planejamento a todo vapor, e a gente traz algumas informações, a começar pelo Fausto Vera, volante de 25 anos, ele que está passando as férias na Grécia, Thiago, ele que em 2025 fez 14 jogos, quem tem contrato com o Atlético até o final de 2027, no total o Fausto Vera fez 41 jogos com a camisa do Atlético, e o clube, Thiago, ainda nas conversas com o empresário do atleta para definir o seu futuro. Entrei em contato agora pela manhã com uma pessoa ligada ao futebol do Atlético que nos disse que ainda não tem nada na mesa, nada no papel em termos de propostas, até porque o Atlético precisa recuperar o valor que foi pago no Fausto Vera, cerca de 4 milhões de dólares. Apenas conversas para definir o futuro do Fausto Vera, que não deve ser no Atlético, por mais que o clube busque um primeiro volante, vem buscando também alguma alternativa para o jogador. Surgiu também, Thiago, ontem à noite, uma informação que veio do Peru, que o Atlético estaria interessado no volante de 30 anos, Santiago Arias, que pertence ao Cienciano. O Atlético nega qualquer tipo de proposta para contar com o jogador que também está na mira do Alianza Lima. Portanto, Santiago Arias não faz parte dos planos inicialmente. Outra pauta, a gente sabe, Thiago, que nas redes sociais, a cada dia um assunto novo, e surgiu ontem que o Cuca estaria na mira da seleção chilena. Entrei em contato também hoje pela manhã. Cuca não recebeu nenhum tipo de proposta da seleção chilena, desconhece qualquer tipo de sondagem ou Atlético, e ele segue tranquilamente o seu trabalho. São os bastidores, Thiago Reis. Ô, Nath Fiuza e Ale Oliveira, vamos começar a destrinchar as informações trazidas pelo Rubens Júnior, começando com o Fausto Vera. Sabe, Nath, tem contratação numa boa. Por exemplo, vou citar uma que está no Atlético e que você vai ao mercado, você olha e fala, poxa, tem tudo para dar certo. E às vezes não dá. Tô falando do Bernard, identificado com o clube, tava voando na Grécia, fazendo um grande campeonato grego, ídolo do Panathinaikos. Aí veio aquela expectativa, vai chegar, vai ter tempo de treinar. Ele teve tempo depois de fazer uma pré-temporada e não aconteceu. Caríssimo, custa muito ao clube, mas é identificado, vinha de um bom momento, você entende o investimento. Agora, o Fausto Vera, numa boa, não precisa ser nenhum especialista nem em futebol argentino, nem em futebol paulista, não. É 2 telefonemas que você desce para qualquer torcedor do Corinthians e perguntasse quem é o Fausto Vera, os caras iam te falar. Ah, mas nós vamos recuperar aqui. Se fosse um negócio por empréstimo, né? Ah, o Corinthians quer valorizar o jogador, então vai lá, Atlético, tenta recuperar. Mas você gasta um dinheiro, você investe no jogador
limitadíssimo no Corinthians e aquele só foi o que ele foi no Corinthians, ou seja, não foi nada, Nath Fiuza. Thiago, assim, o Fausto Vera, ele foi escolhido e chegou ao Atlético com o aval do antigo treinador, o Milito, né, que enxergou nele características que podiam ser úteis dentro do modelo de jogo dele, na expectativa de que o Fausto Vera, no Atlético, apesar de ser uma aposta, como você disse, já quase que fracassada, existia a expectativa de que no Atlético ele rendesse mais do que rendeu no Corinthians, porque a trajetória dele lá já era de altos e baixos, e no Atlético acabou sendo a mesma coisa. Eu só concordo com você que, em especial, num momento complicado financeiramente, quando você vai desprender uma grana, você tem que tentar arriscar naquilo que tinha a possibilidade maior de dar certo, né? Toda contratação tem risco. Você pode contratar, inclusive, um super atleta que, tecnicamente, ele não te dá dúvidas e com 2, 3 jogos ele machucar e perder a temporada inteira. Então, toda contratação tem riscos. Mas o risco técnico do Fausto Vera, digamos assim, era muito evidente e ele acabou sendo contratado ali pelo lobby do Milito. O Milito foi embora, o Fausto Vera ficou e ficou também o prejuízo e ainda um jogador que claramente não atendeu às expectativas do atual treinador. E agora, inclusive, é necessário que o Fausto Vera saia para tentar ir mais margem ainda salarial na folha para trazer jogadores para esse setor de meio campo que realmente possam ser úteis, né, Thiago? Aqui você minimiza o erro, ainda mais quem tá com as contas apertadas. Ale, numa boa, eu acho que... E o Atlético passou por isso agora, tá mudando lá o SIGA, né? Tem um departamento para avaliar essas contratações, mas a gente não pode mais ficar refém único e exclusivamente do desejo do treinador. Isso tem que ser conversado. Ainda mais quando se trata de um jogador tão em baixa como estava o Fausto Vera. E olha o custo que o Atlético tá tendo para tentar empurrar o Fausto Vera para algum clube aqui. Ninguém quer o Fausto Vera, cara. Não sei se é o próprio Fausto Vera, mas os custos, tudo que acarreta. E é um cara novo, Vera, né? 25 anos. Parece que tem 50. Ô, Ale. Toda vez que eu lembro que o Fausto Vera custou 24 milhões, realmente me dá um calafrio e, assim, mostra o quanto foi mal feita essa negociação, para dizer o mínimo, viu, Tiagão? Eu vou ficar no mínimo, tá? Eu vou me permitir ficar no mínimo, porque realmente é muito estranho. 24 milhões no Fausto Vera, para qualquer um que estava acompanhando a trajetória dele no Corinthians, a torcida festejando a saída dele, né? Você ir lá e 24 milhões, porque o treinador falou que ele podia. E olha que o treinador, para tentar justificar ou algo parecido à contratação, botou o Fausto Vera em vários momentos como titular, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, ele colocava o Fausto Vera para jogar. Chega o Cuca, que tem, evidentemente, bom, não dá para comparar, né? O Cuca com o treinador, o antigo treinador do Atlético. E aí, falou assim, bom, sinto muito, mas não tem condição. E olha que o Cuca também colocou ele em alguns poucos jogos para sair jogando. Mas não dá. Por esse valor, então, é um absurdo, é um fim do mundo. Mas, de qualquer maneira, agora é tentar diminuir o prejuízo, como vocês disseram, mas é difícil, né? Porque a esperança é que o Milito vá para algum time e que leve o seu filhão, né? O seu meninão para esse time. Agora, para enganar outro vai ser difícil. Agora ele tá no México, né? Então vai. Leva Chivas Guadalajara. Isso, leva ele. Leva lá para tomar uma tequila, para ver o Chaves. Ô, Ale, outro tema que o Rubens Júnior trouxe, essa especulação do nome do Cuca na seleção chilena, Nath e ouvintes. Olha, puxa vida, né, Cuca? Eu acho, não gosto de fazer conta com o dinheiro de ninguém. Eu ouvi falar até que poderia ser um salário próximo ao que ganha o Ancelotti na seleção. E aí estamos falando de 5 milhões por mês. Mas que... dinheiro, cada um faz a conta com aquilo que ele apetece. Eu iria, tá, Cuca? Você não precisa falar, porque você é um mercenário safado. Não fala isso. 5 mil eu vou. Agora, olhando o lado, né, do projeto, do torcedor, puxa vida, você já saiu outras vezes, momentos pessoais. Teve aquela de 2013, né, quando você largou pra ir pro futebol chinês. Tem que ficar, né, Ale? Agora... obviamente é um projeto pessoal, se aconteceu, o Rubens já disse que não tem nada, que é só especulação. E outra... O Atlético, né, desconhece qualquer tipo de proposta. Não, o Cuca também já me falou que não teve nada, que não foi procurado por ninguém. Agora, ô Ale e Nath, que é melhor? O Galo aqui, voando, possibilidade aí de conquistas, né, que tá encaixando o time agora, ou o Chile, que não vai pra Copa do Mundo. O Chile mandou o Gareca embora, o Ricardo Gareca embora, o argentino, já sem chance da próxima Copa. Talvez 2030 jogue, né? Porque aí vai ter
Argentina, Paraguai e Uruguai já classificados, que o Mundial é aqui. 2030 talvez seja uma vaga mais fácil, mas será que ele ficaria até lá? Dá um voto de confiança no projeto do Galo, né, Lê? Você sabe que eu sou fã do Cuca, né? Sou fã do Cuca, embora evidentemente não concorde com tudo que ele faz, né? Não concordo com tudo que ele faz, mas sou fã do trabalho dele. Acho que ele é um profundo conhecedor de futebol. Melhorou, acho que a relação dele no vestiário com os jogadores. Ainda é um cara que mora sozinho, mas tenta fugir de casa, mas já melhorou bastante. Mas é um cara que entende muito de futebol. Você quer ver um time bem treinado, você vai ver o time do Cuca. Isso, inclusive, nos detalhes. Desde o início do jogo, vai ver o time do Cuca sair com a bola. Vai começar o jogo. Tem uma jogada de saída, tem uma jogada de lateral, tem jogada de escanteio, tem jogada de falta, tem o posicionamento. Eu sou fã do Cuca, embora, repito, não concordo com tudo. Por exemplo, quando ele fala que estava programado não ganhar o jogo no primeiro tempo, e aí coloca os bons no segundo tempo, essas coisas, é tudo loucura. Mas sou fã do Cuca. Agora, se ele abandonar mais um projeto, né, ô Tiagão, mais um, sabe, interromper um trabalho no meio, que é uma característica dele, se você pegar o histórico ali do Cuca, tem algumas passagens que foram assim, aí é ruim, né, meu? Aí é ruim. Por mais dinheiro que seja, por mais grana que o Cuca tenha recebido aí de oferta, fica uma coisa esquisita, né, meu? Porque... ele tem que dar sequência, né? Porque é o que todo mundo pede, todo treinador pede. Não, tem que dar sequência, tem que dar sequência, tem que dar sequência. E aí, de novo, uma interrupção não seria positiva. Mas, como você acabou de lembrar, a gente não faz conta com o dinheiro dos outros. Mas que eu torço para que ele tenha continuidade, isso aí eu torço, viu? Olha, eu também torço, mas eu fico imaginando o telefone do homem tocando pra quem tá no YouTube. 5 milhões por mês. Meu Deus do céu! Balança qualquer um, Nath. Não que... o Cuca precise de dinheiro, né? Todos nós precisamos, todos queremos sempre mais. Eu tô precisando. Ao telefone, Cuca! Olá, que tal, Cuca? La dirigência de Chile. Falar nisso, você precisa me dar um aumentinho também. Vamos falar sobre isso depois, viu? Cala a boca. Ô, Nath, vamos falar do Cuca e uma sequência. Puxa vida, o maior técnico da história do Galo tem que ficar. Hashtag fica Alex. Não é isso, Nath? Alex, é isso, dele. Mas eu concordo com você. Alex Stivel é o nome do Cuca. Alex Stivel, o nome do Cuca, isso aí. Mas a galera do Galo sabe disso, porque sabe que ele é um dos principais nomes da história do clube. Mas, ô Thiago, eu concordo com você. É uma proposta, né, que se ela de fato for efetivada e passar do rumor para algo mais concreto, mexe com qualquer um. Isso é inegável, né? Independentemente do quanto dinheiro o Cuca já tenha ganhado ao longo da sua carreira muito vitoriosa. Mas, para além da questão financeira, que eu acho que é preponderante, talvez tenha também um planejamento de carreira, talvez o Cuca tenha o sonho, ou não, mas talvez tenha o sonho de treinar uma seleção nacional. A gente sabe também que ao treinar seleções, o seu ritmo é muito diferente, né? Não tem essa loucura desse calendário do futebol brasileiro, um jogo a cada 2, 3 dias. A pressão também é muito diferente, ainda que ele assumiria o Chile numa posição e num momento muito ruim da sua história, né? Aí lanterna das eliminatórias, fora da própria Copa do Mundo, mas tudo isso pode balançar o cara, às vezes uma vida mais tranquila, ganhando mais dinheiro, numa outra realidade, mas também torço para que o Cuca permaneça, e acho que tem que ser inclusive um compromisso dele com o Atlético, por vezes de outros momentos que ele abandonou o projeto no meio do caminho. E nesta temporada o Atlético já passou por um momento mais complicado, em que inclusive questionamentos foram feitos ao trabalho do Cuca, e a direção do Galo nem mesmo cogitou a troca do comando técnico, dando a ele esse voto de confiança. Então acho que seria importante ele fazer valer isso também e ter a sequência do seu trabalho, o que obviamente beneficiaria muito o Atlético, até porque não tem bons técnicos aí dando sopa no mercado, né, Thiago? Exatamente, o próprio Cuca tem um mercado, a gente sabe, né? Depois de tudo se passou restrito, então bora ficar no Galo e fazer esse projeto do Atlético acontecer. Para uma coisa que não é especulação, a situação do Fausto Vera, né? Exatamente, vamos voltar para volante, Romano, e a situação do Fausto Vera, também apurei pela manhã junto ao Atlético, que tudo indica que não pretende mesmo contar com o atleta para o segundo semestre. Aí tem duas situações. Fausto Vera tem 25 anos. O Atlético pagou na temporada passada 4 milhões de dólares pelo jogador. Ao todo, ele tem 41 jogos. Nessa temporada fez 14. E o Fausto Vera, Romano, tem contrato até dezembro de 2027. O Atlético não tem, no momento, palavra oficial, nenhuma proposta na mesa
aquela proposta, aquele papel para tentar, né, vender ou negociar o Fausto Vera. O que deu para apurar também, que o Atlético pretende utilizar o Fausto Vera, Romano e amigos como uma possível moeda de troca, quem sabe em busca de uma outra contratação. O Atlético tem um nome que tem interesse, o Fausto Vera pode entrar no negócio e que o Atlético possa recuperar o valor que foi pago, aí seus 4 milhões de dólares, aí sim, o Fausto Vera pode ser negociado. Se não pintar nenhum time no mercado, nenhum clube para levar o atleta, o Fausto Vera segue no Atlético, mas no momento não tem nada oficial para tirá-lo do Atlético. Porque aquele negócio, você paga uma grana e aí você vai vender ele por menos, porque chegou a ter uma proposta até menor, né? Do futebol argentino há um tempinho atrás, né? Perder dinheiro. Mas aí é o erro de quem pagou isso no Fausto Vera, né? Com todo respeito ao Fausto, eu acho que é bom jogador também, mas não no preço que foi pago por ele. Eu acho que o problema ali foi o Atlético. O Atlético cometeu um erro e é difícil achar quem cometa o mesmo erro, né? Pro Atlético sair no 0-0 pelo menos. Se conseguir, palmas pro Paulo Brax. Vai ter feito um excelente trabalho no mercado, um trabalho muito melhor, por exemplo, de quem foi lá e pagou esse dinheiro pelo Fausto Vera, que eu repito, já foi útil. É um jogador bom, até para se ter no elenco, mas que não vale esse dinheiro que foi pago por ele. E acho muito difícil o Atlético achar uma outra equipe que vá pagar o mesmo. E é interessante, né? Porque contratou confiando num treinador e o cara vai embora. É o mal de você contratar jogador a pedido de um treinador, mas não tendo uma convicção daquilo que você vai fazer. Mas faz parte, né? No futebol, todos os clubes contratam um jogador a pedido do técnico. Isso faz parte. Agora, você tem que avaliar bem, né? Tem jogador que você não tem muito o que discutir. O treinador chega, te pede e fala, não, isso aqui, claro, vamos pagar. Agora, você não pode fazer loucura, né? Você não pode pagar um valor que talvez o cara não esteja valendo. Eu repito, eu não acho o Fausto Vera essa desgraceira que um monte de gente acha, não. Eu acho o Fausto Vera um bom jogador. Se tiver que manter no elenco, não acho que o Atlético esteja fazendo mal. É porque o Cuca não gosta muito do atleta. E eu repito, ele já foi muito útil ao Galo em várias vezes. Jogador para ser reserva do nível do Fausto Vera, não vejo problema. Eu só acho que não vale o que foi pago por ele. É simples, é saber separar as coisas. E agora o Atlético tem esse abacaxi para ser descascado. E bota abacaxi nisso, né, Rubens? Pois é, então o Atlético, enquanto não pintar, não surgir nenhuma proposta oficial pelo Fausto Vera, ele segue e no momento realmente não tem algo oficial na mesa do Paulo Brax. Vamos aguardar aí o desenrolar. O Atlético também tem outras situações para resolver, por exemplo, a do próprio Igor Rabelo, né, que tem um vínculo já se encerrando em dezembro e não deve permanecer, já pode assinar um pré-contrato. Então muita coisa pode acontecer nesse mês, o final de mês de junho, né, já virando aí pro mês de julho. E lembrando, o Atlético também, meu caro Emerson Romano e amigos da Itatiaia, tem um mês de julho que promete muitas decisões com Copa do Brasil, com Campeonato Brasileiro, com Copa Sul-Americana e tentando ter, né, a sua casa como, quem sabe, algo para fazer a diferença. O Atlético está invicto como mandante na temporada de 2025. Números espetaculares, são 18 jogos de invencibilidade, 12 vitórias e 6 empates. É o último final de semana de descanso. A reapresentação já está marcada para quinta-feira, dia 26, na Cidade do Galo. Alguns jogadores podem voltar antes, caso aí do próprio Guilherme Arana, que infelizmente, né, essa semana teve a notícia da casa assaltada no bairro Bandeirantes, na região da Pampulha, e ele vem se recuperando de uma lesão na parte posterior da coxa direita. Também o próprio Coelho, que vem se recuperando de uma lesão também na coxa direita. São atletas que são considerados, né, fundamentais para esse mês de julho e já em fase final de recuperação. É um finalzinho aí de mês de junho, já entrando no mês de julho, rasgando as férias, que a turma aproveite aí os últimos dias. Tá certo, Romano? Tá certo, Rubens. Valeu, obrigado pelas informações. Uma notícia que tem a ver um pouco com Minas Gerais e você vai se lembrar do jogador. Sinal eletrônico marcando 6h45. O Santos decidiu rescindir o contrato de empréstimo e devolver o Gabriel Veron, ex-Cruzeiro, ao Porto de Portugal. Ele chegou em fevereiro ao Peixe e depois de 4 meses
disputou só 9 jogos, não marcou nenhum gol. O contrato dele era até dezembro, mas a diretoria ficou muito irritada com os casos de indisciplina dele. Ele foi cortado, inclusive, da partida contra o Grêmio pela 7ª rodada do Brasileiro, multado em 30% do salário. A paciência do Santos se esgotou e o Verón foi devolvido à equipe do Futebol Clube do Porto. É uma pena, né? É mais um caso de um jogador que joga a carreira fora. Um jogador talentoso, que tinha tudo para ser um cara atuando em clube grande, porque passou por grandes, né? Sim. Palmeiras, Cruzeiro, Santos, Futebol Clube do Porto, e não conseguiu parar em nenhum deles. Tem talento, mas não tem cabeça. Uma pena. Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!